Espera um pouco, calma. Essa é a mensagem do Evangelho, calma. Se não há como evitar o sofrimento, e não há, a gente tem como atravessá-lo. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Evangelho de Mateus 7, 21. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Glórias a Deus. Convidar a atenção de todos para lermos juntos. Eu diria que é o texto mais difícil, mais complicado, mais profundo de toda a Bíblia. Encontra-se no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 27, os versículos 45 e 46. Mateus 27, 45 e 46. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Uma das verdades bíblicas é que Jesus foi humano. Ele nasceu de uma virgem. E se Jesus foi humano, nada do que é humano foi estranho para Jesus. Jesus experimentou em vida o que todos os humanos, em diferentes circunstâncias, experimentam. Jesus experimentou a decepção. Lucas capítulo 13, versículo de número 34, fala da sua profunda decepção, quando sobre a cidade de Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você que persegue os que lhes são enviados, quantas vezes, Jerusalém, eu quis te juntar
como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Jesus se frustrou muito também. Você já experimentou frustração na vida? Pois Jesus se frustrou. Ele se frustrou e disse, e externou essa frustração quando ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Isso é frustração. Jesus experimentou tristeza. Eu não sei você que é muito mais crente do que eu. Eu já tive muitas tristezas. Muitas. Tive alegrias. Minha vida não foi só de tristeza, obviamente. Não estou aqui chorando mágoas. Mas eu experimentei muita tristeza. Mas Jesus também experimentou tristeza, e isso para mim é um alento. Porque em Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 34, Jesus diz, e externa, e não tem vergonha de falar: a minha alma está triste, profundamente triste. É uma tristeza de morte. Vocês já pensaram Jesus dizer isso? A minha tristeza é uma tristeza de morte. Por que eu estou dizendo esses versículos para vocês? Porque a cruz trouxe Jesus para perto de todos nós. Quando ele brada, e o grito dele é o grito: meu Deus, e isso o texto de Mateus que eu li para vocês deixa bastante claro. Depois que houve 3 horas de trevas, 3 horas de trevas, o desabafo do coração de Jesus é: meu Deus, por que me desamparaste? Talvez você não tenha passado por uma dor tão profunda como essa que Jesus passou. Talvez sim. Se nós nos conectarmos com a dor do mundo, quanta dor no mundo hoje. Enquanto estamos aqui neste ambiente seguro, confortável, às vezes barulhento, mas a dor do mundo é muito grande. Pense nos imigrantes que se jogam no mar desesperados, num bote de borracha e de plástico, para enfrentar o Mediterrâneo. Pense nas populações ribeirinhas do interior do Amazonas, que não tem nenhum socorro médico e a mãe está com o filho ardendo em febre. Imagina o sofrimento daqueles que estão debaixo das bombas da Síria. Alguns, eu li recentemente que crianças, quando veem ou ouvem o barulho das bombas, correm para os porões, para se esconder nos porões dos prédios, no subterrâneo dos prédios, nas garagens dos prédios, se defenderem das bombas, crianças. E lá na garagem dos prédios é onde é mais perigoso, porque no subterrâneo é onde vão os gases quando eles jogam bombas químicas e as crianças morrem sufocadas. Quanto sofrimento! O sofrimento do mundo tocou em gente já. Por exemplo, Castro Alves, grande poeta romântico brasileiro, que escreveu uma das peças mais lindas da literatura da língua portuguesa, quando indignado com a sorte dos navios negreiros, dos negros que estavam no porão dos navios negreiros, ele escreveu Navio Negreiro, este poema épico que denuncia a escravidão. E no texto de Castro Alves,
ele diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Senhor Deus dos desgraçados, me diga se é loucura, me diga se é verdade, tanto sofrimento debaixo ou perante os céus. Chesterton foi um escritor inglês católico, e quando ele escreveu sobre esse clamor de Jesus na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? O Chesterton disse que se os ateus tivessem que escolher uma religião, eles seriam obrigados a escolher o cristianismo. Porque o cristianismo é a única religião em que Deus se assemelhou por um instante aos ateus. Por um instante. Esse clamor: meu Deus, por que me desamparaste? É o clamor de um coração ferido, e ferido até a morte, e ferido até as profundezas do desespero. Porque vejam, o cenário que fez Jesus ser morto foi desesperador. O grito de Jesus na cruz era uma inconformidade com o mundo. Porque olha, Jesus ele foi crucificado por 3 grandes razões. Uma era religiosa, outra era social e outra era política. Por que mataram Jesus? Por 3 grandes grupos de razões. Primeira era religiosa. Eles mataram Jesus porque eles diziam que Jesus tinha um pacto com o demônio. Disseram que Jesus expulsava demônios por Belzebu, que é o príncipe dos demônios. A razão pela qual os religiosos queriam matar Jesus é porque ele profanava o sábado. Ele curava gente no sábado, e quando não era permitido trabalhar no sábado. Ele relativizou a lei, porque a lei dizia uma coisa e ele dizia: ouviste o que foi dito? Eu digo, porém. Ele foi crucificado por blasfêmia. Eles diziam que Jesus blasfemava porque ele se dizia filho de Deus. Isso era uma blasfêmia. E ele, por fim, vandalizou o templo. Quebrou as mesas dos cambistas, quebrou as vidraças do templo, com um chicote na mão expulsou todo mundo. E aquilo foi, para os judeus, demais, era a gota d'água, tinha que ser crucificado. E essa sensação de que você está sendo crucificado pelos seus conterrâneos religiosos fez Jesus gritar: meu Deus, por que você me abandona na mão desses homens? Jesus foi crucificado também pelas suas relações sociais. Ele se dizia amigo do pecador, como que um rabino era amigo de pecadores. As relações sociais de Jesus eram suspeitíssimas, porque uma mulher suspeita lavou seus pés, e todo mundo ficou indignado que ele se deixasse tocar por uma mulher cuja vida era suspeita. Ele bebia vinho. Ora, João Batista era um correto, e Jesus bebia vinho, comia na casa até de gente rica. E eles não aceitavam que Jesus fizesse esse tipo de coisa. As relações sociais de Jesus, e Jesus é crucificado por causa das relações sociais que ele tem.
E ele diz: não é possível, na cruz do Calvário. Mas não só pelas relações religiosas, sociais. Jesus foi crucificado também pelas suas relações políticas. O ato de crucificar Jesus foi um ato político. Ora, ele chamou Herodes de raposa. Ora, ele andava com terroristas. No grupo de Jesus tinha terrorista. Os zelotes eram um grupo de terroristas que queria a derrubada do poder imperial de Roma, pela força e pela violência. E Jesus tinha pelo menos 2 no grupo dele: Simão o zelote e Judas o Iscariotes. Eram zelotes, terroristas. Foi um ato político, porque ele dizia que Deus estava acima de César. E os romanos diziam que César era Deus. O imperador é que era Deus. E Jesus se dizia representante de um rei que está acima do rei imperial de Roma. Tem que morrer. E ele morre. E o interessante dessa morte de Jesus é que, quando ele morre, ele clama o clamor que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz esse clamor na minha vida e eu tenho certeza absoluta que nos porões de Auschwitz, muitos judeus fizeram essa mesma prece. Eu tenho certeza absoluta que cristãos que estão sendo perseguidos no Oriente Médio por grupos islâmicos radicais fazem esta oração. Eu tenho certeza que você, que já teve a dor profunda de enterrar prematuramente uma pessoa querida sua, você que perdeu um filho num acidente, você que perdeu um filho numa doença, você que perdeu o seu pai e sua mãe prematuramente, você que perdeu um irmão, você fez essa oração. Talvez você não tenha expressado ela com os lábios, mas ela estava no seu coração. Meu Deus, por que é que me desamparaste? O que é essa oração nos lábios de Jesus? O que é que ela significa de fato? Deixa eu dar algumas impressões para vocês do que é que essa oração de fato significa. Primeiro, é que o abandono daqueles que nos rodeiam tem um peso igual ao abandono de Deus. O abandono daqueles que nos rodeiam tem um peso igual ao abandono de Deus. Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Ele foi traído por um deles, foi negado por outro, foi abandonado por todos, e ao pé da cruz ficaram apenas algumas mulheres. E essa sensação de abandono pesou. Ele gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade era um clamor para os amigos. Porque o meu amigo, a pessoa que me ama, a pessoa que me quer bem, é uma extensão do amor de Deus para mim. Cada abraço que eu recebo é um abraço de Deus. Cada carinho que me chega é um carinho de Deus. E ser abandonado das pessoas que me rodeiam, na hora mais trágica da minha vida, é como ser abandonado de Deus. E a pergunta que eu faço sempre é o seguinte: você abandonaria Jesus naquela circunstância também? Nunca ache estranho um homem abandonado por amigos, familiares, companheiros,
se sentir abandonado de Deus. Qual a mensagem que Jesus queria passar? Ele não queria passar mensagem nenhuma. Qual é o desabafo do coração de Jesus naquela hora? É que na verdade ele sentia que o abandono dos amigos era uma mensagem para ele. Você sabe o que os amigos estavam comunicando para Jesus ao abandonarem? Pedro ao negá-lo, Judas ao vendê-lo, ao traí-lo, os outros por irem embora. Você sabe qual é a mensagem que eles passaram para Jesus? Que tontice essa tua, Jesus, querer dizer que Deus ama a todos. Que bobeira essa, que você quis ensinar que a graça vale mais do que a lei. Você, Jesus, fracassou, e por isso nós vamos embora. E eles vão embora e ele se sente abandonado. Por isso que o texto diz que, ao ser contado entre criminosos, o texto da Bíblia diz que por ter sido pendurado na madeira, ele era maldito, porque está escrito que todo aquele que for pendurado no madeiro será chamado maldito. Deuteronômio capítulo de número 21, versículo 13. E assim, abandonado, maldito, esquecido, negado, ele se sente só. Por isso que eu quero falar para você hoje de manhã: tenha muito cuidado com os seus abandonos. Tome muito cuidado com quem você abandona na estrada. Perdão. Porque os abandonos pesam. Quando somos abandonados pelos nossos amigos, por gente que a gente pensava que nos amava. Eu pensei que ele me amava. Eu pensei que ele me queria bem. A sensação é a sensação de que Deus nos abandonou. Cravaram no peito de Jesus uma sensação de abandono. E ele não nega essa sensação de abandono, ele despeja isso na cruz, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? O que é esse grito, meu Deus, me abandonaste? Segundo lugar, é porque fé é uma entrega, é um abandono nas mãos de Deus, quando o impossível não acontece. O impossível não acontece. Eu já li que esse clamor de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, o clamor pode ser traduzido de outra maneira. Meu Deus, com que finalidade tu me abandonaste? O que tu queres me abandonando assim? E essa oração de Jesus, o que tu queres me abandonando assim? É, na verdade, um desdobramento de uma outra oração que ele já tinha feito, no Getsêmani. Algumas horas antes da crucificação, ele estava num jardim, num horto, chamado Getsêmani, em oração. O texto da Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, tamanho foi o estresse. E lá no horto, ele clamou a Deus, dizendo assim: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Se é possível, passa de mim este cálice.
Essa foi a oração de Jesus no Getsemane. A minha pergunta é: se Jesus era humano, profundamente humano, era possível Deus passar dele este cálice? Porque se ele não experimenta o que você e eu experimentamos na nossa vida, ele não teria a experiência humana. Há algumas coisas que Deus não vai tirar de você. Não vai poupar você. Porque se Deus poupar você dessa experiência, você deixa de ser humano. Deixa eu dar um exemplo para você. Vez por outra eu encontro mães aqui, que os meninos estão saindo do culto infantil e vêm me abraçar, e a mãe diz assim: pastor, eu quero fazer tudo o que for do meu alcance para que o meu filho não sofra frustração, decepção, tristeza. Eu vou fazer tudo para essa menina ser poupada de sofrer na vida. Você sabe o que é que eu digo para essa mulher? Às vezes eu não verbalizo. Eu digo: irmã, isso não existe. Impossível. Você pode ensinar o seu filho a ter resiliência na hora da dor, mas poupar da dor, ele tem que deixar de ser humano. Porque a experiência humana implica em nos vulnerabilizar para o sofrimento, para a dor. E quando eu digo dor, não é a dor de um espinho, de uma unha encravada, dor de cabeça, dor renal. Eu estou falando da dor existencial. O sofrimento de não ter perspectiva, de não ter beco de saída, de estar no fundo do poço, de se sentir o pior dos piores. E Jesus faz essa oração a Deus no Getsemane e diz: passa de mim este cálice. E sabe qual é a resposta que Deus pode dar para Jesus nessa hora? Eu posso te consolar com anjos, mas eu não posso te poupar. Não pode poupar. Deixa eu dar outro exemplo, você vai entender. Eu estava me preparando para ir ao culto, às 3:30 para as 4 horas da tarde, eu recebi o telefonema de um pai. Falou: Ricardo, minha filhinha está morrendo de leucemia. Ela já está em casa, os médicos não têm mais nada o que fazer, e ela está em casa, e eu acho que ela não passa de hoje à noite. Ela está ardendo em febre, magrinha. Você podia vir aqui? Eu estava saindo para o culto, eu falei: meu Deus, como é que eu digo? Vou. E fui. Falei: o culto espera por mim, eu vou. Quando eu cheguei no jardim, a casa dele era uma casa que tinha um muro assim meio baixo. Quando eu cheguei no jardim, ele abriu o portão, me pegou pelo braço e disse assim: Ricardo, ora a Deus para tirar a leucemia da minha filhinha e colocar em mim. Faz isso por mim, por ela. Ela é uma criancinha, está morrendo. Eu já vivi muito. Deus pode tirar dela e colocar em mim? Não pode. Eu digo: não pode. Ele não vai fazer isso. Não existe essa possibilidade. Deixa eu dar outro exemplo para você. Tinha um rapaz, membro aqui da Bethesda, que o irmão dele morava no Canadá. Ele desenvolveu um câncer nessa região que fica entre o coração e o pulmão, um tumor. Os médicos disseram para ele lá no Canadá: não há nada o que fazer, volte para o Brasil que você vai morrer, e é melhor você morrer com seus familiares. Ele pegou um avião, veio para o Brasil. Quando eu cheguei na casa desse irmão nosso, o irmão dele era da Bethesda. Ele estava numa edícula no fundo do quintal da casa do pai, sentado numa cadeira, a cabeça inchada, desse tamanho.
que eu entrei, ele falou: Ricardo, faz 25 dias que eu não consigo deitar, não posso deitar, porque o tumor está impedindo a circulação do sangue, ele vai para a minha cabeça, e ele não desce, e eu estou inchando. Ele falou: pastor, peça a Deus para eu morrer hoje, eu quero morrer, preciso morrer, faça essa oração por mim agora, por favor. Eu digo: meu irmão, eu não posso fazer essa oração, ela não existe, ela não existe. Jesus pede ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice. E Deus não passa, Ele vai para a cruz. E é por isso que na cruz Ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Me abandonaste. Quer dizer, você me abandonou quando eu te pedi lá atrás, no Getsêmani, que passasse de mim esse cálice. E aqui estou eu. Mas deixa eu falar. Só uma fé que já passou pela experiência da morte está viva. Se você ainda não passou pela experiência da morte, você ainda não testou a sua fé. E um teólogo católico da antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, chamado Tomáš Halík, que eu também gosto muito, ele diz assim: um Deus que não tenha passado pela morte não está verdadeiramente vivo. Uma fé que não conhece a sexta-feira da paixão nunca conhecerá o domingo da ressurreição. Por isso que em Lucas, capítulo 9, versículo de número 22, está escrito: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Nas palavras do próprio Jesus, porque esta é a experiência da vida. E vejam, quando ele está na cruz, ele não diz assim: meu Pai. Na cruz ele diz: meu Deus. Na cruz ele não chama Deus de Pai, ele chama de Deus. Mas não é Deus, é meu Deus. Porque no outro fôlego, aí é que está a beleza da fé. No outro fôlego, depois dele dizer: por que me abandonaste? No próximo e último fôlego, ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí é fé. Se você tem fé no abandono, na desolação e na experiência da morte, de dizer: mesmo assim, eu entrego a ti a minha vida, você tem fé. Quando a gente morre na desolação, só, abandonado pelos homens, com um sentimento de total frustração, e mesmo assim tem condições de dizer: meu Deus, por que me desamparaste e em tuas mãos entrego o meu espírito? Essa é a declaração mais poderosa de fé que alguém pode mostrar. Porque é fácil a gente dizer: eu tenho fé quando tudo está bem, quando a gente tem dinheiro, a gente está no nosso carro, que a gente vai comer uma deliciosa feijoada na hora do almoço. É fácil dizer: eu tenho fé. Mas um homem que morre uma morte prematura, 33 anos de idade, um homem que foi interrompido no seu projeto do reino de Deus, pela conspiração de religiosos, pela conspiração de homens comuns e banais, e pela conspiração política, esmagado na sua juventude, ainda tem condições de dizer: Deus, eu me abandono nas tuas mãos.
Porque na verdade quando ele diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, é Deus, em tuas mãos eu me abandono. Olha que coisa linda. Ele tem certeza que pode se render a Deus. Ele tem certeza que Deus será solidário a ele na agonia. Porque Ele é um Deus que sempre dá e nunca cobra. É um Deus que nunca oprime, mas que acolhe o oprimido. É um Deus que não pune, mas é um Deus que liberta os seus. E por isso Jesus tem confiança naquela hora de desolação e de tristeza de dizer, em tuas mãos, meu Deus, eu entrego o meu espírito. Jesus se entrega nas mãos de Deus. Porque ele estava quebrado, Jesus estava quebrado. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 53 que ele estava quebrado. Foi esmigalhado. Mas preste atenção, tem uma diferença entre ser quebrado, rachado e estar completamente destruído. E ele tem essa confiança dentro dele, que mesmo quando a gente é esmagado pela vida, e a dor, e a doença, e a violência, nós não precisamos ser destruídos. O meu homem exterior pode ser ferido, mas o homem interior se renova em Deus. Porque Deus não vai permitir. Preste atenção, mulher, o que eu vou dizer agora. O divórcio quebra muitas vezes com tantas coisas na vida de tanto mulheres como de homens. Mas eu quero falar mais para as mulheres. O que destrói não é o divórcio, é o sentimento de rejeição. A violência doméstica fere, mas o que arrasa é a opressão, é a chantagem. Perder o emprego, homem, mulher, é ruim, mas o que destrói é o sentimento de fracasso. E aí Jesus tem certeza absoluta que o que estão fazendo com ele faz ele sentir o abandono de Deus e dos homens. Mas lá no fundo, a fé grita e diz, mesmo assim, eu confiarei em Ti, a ponto de render a Ti a minha vida e dizer, eu me abandono em Tuas mãos. E ele se abandona nas mãos de Deus. Se você está se sentindo destruído e arrasado pela vida, porque a vida bateu em você, a vida foi um espinho na sua carne, e você carrega esse espinho com você, guarde com você Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17, mesmo assim, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Mesmo assim, toda língua que se levantar contra você em juízo, Deus vai ajudar você a condená-la e acabar com essa língua. E Paulo tem essa certeza quando no belíssimo cântico de Romanos capítulo de número 8, ele diz, eu estou convencido de que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus o Senhor, porque mesmo que o inferno se levante contra mim, e criaturas de outros planetas até, outras criaturas, anjos, morte, espada, fome, o que vier, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor. O que é esse salmo? O que é esse salmo? O que é esse clamor? Meu Deus, por que me desamparaste? Esse clamor de Jesus na cruz é um salmo. Não são palavras originais de Jesus.
Jesus estava recitando um salmo que ele, com certeza, tinha aprendido desde que era criança. O salmo de número 22. O salmo de número 22 diz isso. E ele é o salmo que Jesus lembra de recitar na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Este é o Salmo 22. Mas será que Jesus só se lembrou das primeiras palavras? Acredito que não. Eu acredito que quando Jesus citou este salmo, talvez ele não tivesse fôlego para dizê-lo todo. Ou talvez, como é na tradição judaica, que quando você diz o primeiro versículo do salmo, você está dizendo ele todo. Quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está subentendido que eu estou dizendo também que Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e que meu cálice transborda, e que bondade e que misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, que é o salmo todo. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu não preciso dizer o salmo todo. Na cabeça de um judeu, quando você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você está dizendo o salmo todo. E aqui tem uma questão que eu acho essencial para você e para mim. O nosso clamor vai além daquela circunstância. Porque a nossa esperança vai para além da realidade. Você sabe como é que termina o Salmo de número 22? Deixa eu ler para vocês. O Senhor não abandona os pobres. É o mesmo Salmo, que começa com meu Deus, por que me desamparaste? Termina assim: o Senhor não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. O Senhor não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações se lembrarão do Deus, ó Senhor, os povos da terra se voltarão para Ele, todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão. Todos os mortais, as pessoas do tempos futuros servirão a Deus e falarão às gerações seguintes a respeito do Deus de Israel, que o Senhor salvou o seu povo. Este é o Salmo. E o que é que Jesus está querendo dizer? Aqui eu estou sofrendo. Mas não deduza a minha história pelo aqui. Aqui eu estou sofrendo. Mas não deduza a razão do meu viver pelo que eu estou passando. Porque se o Salmo 22 começa dizendo, Senhor, tu me desamparaste, ele termina dizendo que o Senhor acudirá àquele que clama a Ele. Espera um pouco, calma. Essa é a mensagem do Evangelho, calma. Se não há como evitar o sofrimento, e não há, a gente tem como atravessá-lo. Se não há como evitar o deserto, você tem como sobreviver a ele. O grito de Jesus na cruz é uma lembrança de que se Deus não me protege, e Ele não protege de sofrer, Ele protege o meu homem interior de desabar, de se destruir. Aquilo que foi uma catástrofe, portanto,
a cruz do Calvário, que foi a catástrofe maior da história humana, a cruz. Deus transformou em matéria-prima para a salvação da humanidade. De um grupo disperso e fragmentado por causa da cruz, nasceu uma comunidade chamada igreja. O herege condenado tornou-se a esperança de Israel. O carpinteiro foi reconhecido como Messias. O agitador que eles pensavam que tinham desmascarado agora é o Redentor da humanidade. O blasfemo que merecia a morte, agora o centurião ao pé da cruz olha para ele e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Sim, os fugitivos pensavam que ele ia se acabar e que a mensagem do Sermão do Monte ia desaparecer da face da terra, mas ela continua sendo repetida de púlpitos e da boca de todos aqueles que amam a justiça. Sim, eles pensavam que o Senhor ia desaparecer, mas os crentes ao redor do globo continuam dizendo: o Senhor vive. Meu irmão, se você está passando pela experiência da morte, não pense que essa experiência da morte é para destruir você, porque Deus não permitirá que isso acontecer, por isso é que Ele é o nosso Deus. Se chamaram Jesus de parceiro de Belzebu, mais na frente vão reconhecê-lo que Ele é o unigênito do Pai. Se trataram Jesus como glutão, depois ele é reconhecido como Kyrios, que em grego significa o Senhor. Se chamaram Jesus de embusteiro, logo eles vão ter que se dobrar, que ele é a descendência de Davi, e nele estão as chaves da morte e do inferno. A grande mensagem do Evangelho é que você, por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, por mais que você experimente a dor crucial, da hora mais difícil que um ser humano possa experimentar, você ainda pode ressuscitar, reinventar-se, porque o Senhor não deixou Jesus no túmulo apodrecer, mas que ressuscitou e deu a Ele o nome de Alfa e de Ômega, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Se Jesus ressuscitou do pior dos piores momentos, você pode ressuscitar também. Jesus ressuscitou da pior maldade que se podia fazer a um ser humano. Você pode ressuscitar da pior maldade que o seu marido já pensou contra você. Se você tem como... Se Jesus sobreviveu à traição, ao motim, se Jesus sobreviveu à subversão das leis jurídicas de Roma, você pode também ressuscitar e renascer quando a sua causa na justiça foi engavetada por algum advogado inescrupuloso e você perdeu a causa. É por isso que Jesus é o nosso Senhor. Porque se os romanos tiveram um César, e esse César desapareceu nos livros da história, se os alemães tiveram um Führer, Hitler, e este homem se tornou um símbolo do que há de pior e mais demoníaco, se os italianos tiveram um Duce, o Mussolini, e ele se tornou um exemplo de prepotência e arrogância que termina pendurado de cabeça para baixo numa praça pública, sendo espancado por vara-paus. Se os brasileiros já tiveram um pai dos pobres, o Getúlio Vargas, que se suicidou com um tiro no peito. Nós temos um Senhor que a morte não teve força para mantê-lo na sepultura, e que ressuscitou, e que é para nós o Rei dos Reis, a esperança dos povos, é a inspiração dos falidos, é a salvação de todos os perdidos, e é o perdão de todos aqueles que estão feridos pela culpa. E eu quero chamar a atenção para você hoje o seguinte: se o seu clamor hoje
Meu Deus, por que me desamparaste? E se você está fazendo essa oração, eu não culpo você. Espere. Um dia, mais cedo ou mais tarde, aqui ou na glória, você vai citar o finzinho do Salmo 22 e vai dizer: o Senhor ouviu o clamor do meu coração. E quando eu menos imaginei, o Senhor me consolou com o seu colo, o Senhor me acolheu com o seu amor, e o Senhor me deu esperança para além da morte. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades, não nos deixam enxergar a realidade, ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida é essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.